meu nome é Anne Caroline, sou agente mobilizadora do Circuito Universitário em Palmas, representante do Estado Tocantins. O Circuito Universitário tem como objetivo levar sessões de filmes gratuitas para espaços públicos. Ele acontece nos 26 estados, mais o Distrito Federal, simultaneamente. O projeto é realizado pela MPC Filmes e patrocinado pela Petrobras e o Ministério de Cultura do Governo Federal. Hoje a gente vai estar debatendo o filme Vozes Negras na nossa live. Quem não puder assistir a live hoje, ela vai estar disponível no YouTube da MPC Filmes e também aqui no meu Instagram. Para obter mais informações do projeto, é só seguir as redes sociais, @MPC Filmes. Nossa convidada especial de hoje é a Emily, como eu já falei anteriormente na outra live. A Emily foi a pessoa que mais colaborou para o projeto acontecer aqui. Desde o início ela está comigo nessa jornada. Eu agradeço muito, assim, por ter você, amiga, como companheira de todas as horas e estar construindo comigo esse projeto. Agora eu vou passar a fala para você, tá se apresentando para a gente dar início à live. Eu espero que eu não saia mais, né? Eu Tomara. sou amiga da Anne e professora também, como ela, de história. Eu sou do Bico do Papagaio, estou há 6 anos em Palmas e estou aí construindo esse movimento negro contemporâneo, né, que a gente diz, há alguns anos, né, mais ou menos 3 anos. Sou nova, mas com muita energia aí para a gente fazer acontecer, né, porque é complexa essa jornada, né? É cansativa, enfim, é árdua, mas a gente acredita num projeto, né? Desse movimento negro forte, né? Desse movimento negro que consiga espaços e consiga, enfim, chegar nesses espaços com mais facilidade, né? E exercer o direito que a gente tem, né? Que é o direito de estar, de existir, né? Exatamente. Muito obrigada. Sim. Gente, eu vou dar uma breve do que é o filme Vozes Negras. O filme Vozes Negras vai ser um filme onde vai falar sobre mulheres negras em espaços de poder, mulheres negras muito importantes para o movimento negro, e ele vai falar sobre racismo, direitos políticos, vai falar também sobre o movimento negro unificado contemporâneo, como a Emily já falou, sobre igualdade social, mito de democracia racial. E é isso. Eu vou iniciar aqui o debate fazendo uma pergunta aqui para a Emily sobre quais avanços que ela acha que o movimento negro unificado trouxe para a nossa sociedade atual. É uma pergunta boa, porque quando a gente já debateu esse documentário, né? E aí eu não tinha me atentado no início a pesquisar de que época era esse documentário, né? E aqui a informação foi de 2012, que o documentário é construído em 2012, e como uma boa historiadora, a gente já compreende e pensa 2012, né? O que que é a década de 2000, né? O que que é esse milênio? Quais são as transformações que o movimento tem, o que o movimento negro tem nos anos 2000 até aqui hoje, né? E aí, 2012, a gente pensa também que é um ano de que, aliás, 2000 é o ano em que o movimento negro ele está se transformando, né? Enfim, é um novo século, né? Enfim, são outras transformações. E no Brasil, essas políticas sociais, né? Essas políticas voltadas à raça, né? A ideia de igualdade racial, ela começa a ser institucionalizada, né? Com o governo Lula, enfim, essas leis, como a Lei 10.639, na educação, né, de 2003, a partir do governo Lula. Em 2012, quando o documentário é construído, né, que algumas leis são construídas também, inclusive a lei de cotas, né, enfim, no governo Dilma. Então, essas políticas afirmativas, né, como muitos gostam de falar, né, essas políticas identitárias, né, que, enfim, tem outras discussões a respeito desses termos, porque esses termos eles são usados de uma forma pejorativa, né, como se fôssemos apenas ativistas, e esses discursos eles não passam mais do que ativismo, né?
Mas o movimento negro, né, da década de 70, né, como a própria construção do MNU, né, mas como que essa luta do movimento negro da década de 70, 80, 90, ela vai respingar efetivamente na nos anos 2000, né, que justamente são a inserção dessas políticas públicas efetivamente, né, enfim, cotas, a criminalização do próprio racismo, né, e na década de 80. Então, como é que essas políticas públicas e os movimentos negros, né, essas pautas identitárias, elas são materializadas e elas salvam vidas, né? Enfim, elas exercem direitos. E eu acho que o papel do movimento negro contemporâneo, né, enfim, que apesar de ser muito complexo, o que é movimento negro, né, como é que o movimento negro se forma, enfim, de que região eu estou falando do Brasil. Então, eu acho que hoje o trabalho do movimento negro contemporâneo é justamente visibilizar essa galera, por exemplo, do norte, né? A luta do norte, a luta negra do norte é muito forte, né? Os pesquisadores negros, as pesquisadoras negras que estão aqui fazendo e atuando, que não tem esse respaldo como deveria ter, né? E o documentário ele deixa muito isso assim, né? Em cada década, cada pessoa, cada região do Rio, São Paulo, Minas. Então, a Jurema, por exemplo, a Jurema Batista, que é a primeira deputada negra, né? A Edna É Lohan, difícil. a Edna Rolande, que enfim, né? Que se descobre nessa luta, mas enfim, né? O que eu quero dizer é que o movimento negro ele tem as suas particularidades, né? O movimento negro, os movimentos negros, né? De forma diferente, de forma, enfim, né? Época diferente, regiões diferentes, pessoas diferentes, mas uma centralidade única, né? Uma centralidade em comum, que é justamente a raça, né? Ou seja, o que nos move, apesar de sermos diferentes, é o racismo, né? É a opressão racial. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Sim, muito bem, amiga. Eu acho assim também, né, que o povo tem essa mania de homogeneizar tudo, que tudo deve ser igual, tudo tem que ser daquele padrão e não, né? O movimento negro, ele é um movimento diverso, onde tem várias frentes, mas igual você pontuou, né, o que nos move é essa luta pela igualdade racial, né? É lutar contra o racismo. Seguindo esse segmento, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Já que tu já falou um pouco sobre esse mito dessa democracia racial no Brasil e como isso interfere o movimento negro unificado, né? Como isso desarticula o próprio movimento. Assim, falar de democracia racial é falar de um tema muito complexo, né? Porque historicamente ele é construído como uma política pública, né? Enfim, de dizer assim, olha, nós somos iguais e, portanto, não há racismo no Brasil. Então eu nego, eu violo, né, um fato, justamente para não se responsabilizarem pelo que acontece, né? Eles botam uma venda no olho e dizem assim, não, racismo não existe, desigualdade não existe, e, portanto, o Estado ele se responsabiliza em criar políticas que reforçam essa ideia, né? Ao invés de combatê-la e confessar o crime que cometeram, que é a escravidão, enfim, que é a desigualdade, porque isso é política pública, aliás, isso é política construída, né? É uma condição, né, que essa política nos coloca, né? Talvez eu nem sei se o termo seria condição, né? Mas a ideia de democracia racial ela vai justamente violar essa ideia de que existe um passado e que a gente tem que enfrentar esse passado. Esse passado é justamente um período de 400 anos de escravidão, né? E pensar em raça, isso eu acho que e aí provocando, né, aqui que a esquerda também ela se nega a discutir essas questões, né, a discutir raça, por exemplo, como uma estrutura de poder, né, não simplesmente é um termo racista, por exemplo, ou que é algo subjetivo, por exemplo, mas raça enquanto estrutura, que move as estruturas, né? Eu acho que uma das críticas a fazer também a essas políticas de hoje é justamente não entender que falar de racismo e falar de história, né, e falar de raça é dizer que existe um passado,
né? Existe um fato que é, enfim, a escravidão, e como que essa escravidão, em termos econômicos, sociais, culturais, elas constroem e interferem as políticas que hoje são construídas, tanto de integração, né, quanto de exclusão. Então, se o movimento negro da década de 70, em que a Jurema Batista, a Edna Rolande, elas vão discutir a Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, que é isso, olha, você precisa entender que você não precisa dizer que o racismo não existe, né? E, tipo, isso eu já sei, justamente porque a gente tem uma construção de movimento, e o movimento ele fala por si só, né? Tipo, eu não preciso de, enfim, mas o que eu quero dizer, eu até me perdi aqui porque é muita informação, que essa inserção, né, de direitos e de luta que o movimento negro faz por si só, ela é, e por si só no sentido de que o movimento negro ele é protagonista nas suas lutas, né, de dizer Exatamente. assim, o que é a marcha dos Mil, né, que é uma das marchas mais importantes na visibilidade do movimento negro no Brasil, enquanto movimento político, né, visto, é colocado. E aí, só pegando o gancho, né, assim, pensando na ideia de raça como uma esfera séria, né, uma ideia de que, olha, é necessário pensarmos o Brasil a partir dessa ideia. E qual é a ideia, né, de que existe um passado e que a gente tem que entender o passado. E aí tem a Cida Bento fala uma frase muito interessante, que quando a gente compreende, né, quando a gente tem noção do passado, e aí passado negro, né, nós, pessoas negras, a gente se descobre negra, né, nessa esfera política, quem somos, por que somos, né, enfim, o que na verdade deve também ocorrer, e o que falta ocorrer para a branquitude, é elas também entender quem elas são, né? Se, Exatamente. nós, se há uma coerência, né? E há uma ideia de que, e os livros didáticos passam isso e reproduzem isso, de que nós somos nós herdam, né? Somos herdeiros de escravos, né? Como adoram reproduzirem, né? Que não é bem assim, eles são herdeiros de escravocratas. Sim. Então, o racismo só existe porque existe uma chave, uma origem. Quem é essa origem? Né? Então, assim, eu acho que o papel do movimento negro para essa igualdade racial, que na verdade, para mim, é para além dessa igualdade racial, né? Porque eu não quero me parecer com pessoas brancas e não quero estar igual a pessoas brancas, porque eles também não querem. Então, para mim, talvez a igualdade não seria essa palavra, né, que definiria. Mas pensar nessa ideia de que, tá, existe uma origem, né? Então, quem é essa origem? Bora partir, então, pelo pressuposto de que quem faz acontecer essa estrutura, quem é que mantém, quem é que está lá nesses espaços. Então, eu acho que esse movimento negro, ele faz muito essa releitura, né? E um dos trabalhos mais pesados, eu acho que o movimento negro é justamente levar essa discussão para dentro das instituições, seja ela educacional, seja ela trabalho, enfim, né? Levar isso e didatizar isso para os professores, didatizar isso, né? Dizer assim, olha, existe isso, por que vocês se negam, né, a entender, a aceitar? Olha, até o fato de negarem já é uma resposta, né? Já é uma resposta. Essa tua fala, amiga, tá me lembrando muito daquele livro da Nilma Limon, né? O movimento negro educador, né? Porque o movimento negro educador é isso, né? Educar. Então, ele traz a raça como ponto principal e a partir disso ele vai, como é que fala? Didatizar, né? Vai mostrar, não, o problema é aqui e ele não é assim. E daí tem aquele outro livro da Cida Benta também, né? Que é o Pacto da Branquitude, que ela vai lá e vai esclarecer, né? Não, só falam de pessoas negras quanto escravidão, como que foram escravizadas, mas bora mudar a chave agora, né? Bora falar de pessoas brancas quanto esse lugar de escravocrata. Bora pontuar o que elas fizeram, bora mascarar quem é esse povo que ainda tá no poder, né? Então ela cria essa didática para ensinar o filho dela, né? Que ela fala que estava na escola aprendendo um livro de didática nessa perspectiva ainda eurocêntrica, que é essa ideia de o preto ele só foi escravizado.
Mas beleza. E o branco, que foi escravocrata e ainda está hoje nessa estrutura de poder, o que que ele fez, que mal ele fez, eu acho que realmente tem que escancarar, né? Tem que parar de ficar repetindo os mesmos assuntos e pontuar, né? Exatamente. E daí aquele livro que você me deu de presente, o Projeto Quirina, ele vai trazer essa ideia também, né? A partir dos irmãos Breves, tudo mais. E quem é a família Breve ainda aqui hoje no Brasil, que bebe e se sustenta, né, ainda de um poder que foi construído lá no Brasil colônia, ainda quando eles eram traficantes de escravos, né? E proibido, foi crime o que é que eles fizeram, até mesmo naquela época já era um crime pelo fato que a escravidão era proibida desde 1831. Então, tipo assim, ainda bebem dessa fortuna. Ainda ocupa espaços de poder por conta desses nomes, né? Então a gente vê isso. Dando continuidade no que você falou também, sobre esse mito dessa democracia e sobre esse se tornar negra, ali da Edna Roland e tudo mais, quando ela se descobre, né, essa identidade, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Como o filme ele vai relatar essas mulheres que estão ali e se descobrem quanto mulheres negras, né? Que é esse se tornar que elas falam ali no documentário, né? Sim, é uma pergunta muito boa, porque eu acho que eu, enquanto uma mulher parda, né, esse limbo de negritude, branquitude, ele é desde muito cedo, né? Então, assim, uma pessoa retinta, apesar dela, ela vai saber sempre que ela é uma mulher, que ela é uma pessoa preta, né? Não tem dúvida como negar, né? Então, assim, a ideia de consciência, de assumir politicamente é outra coisa, né? À toa que o negro, ser negro não é cor, né? É identidade política. Então, quando eu assumo esse termo, né, quando eu me assumo dessa forma, é muito forte quando eu assumo black, quando eu assumo os traços, quando eu assumo a identidade. Então, tornar-se negro é muito, muito além, para além de dizer assim, não, eu sou preta ou sou branca. É assumir uma história, é assumir uma identidade, é assumir um lugar que é muito caro, né? E aí, nessas discussões de pardo, né? Enfim, o que é pardo, né? Que tá muito que para mim é um pouco mais simples, assim, né? Enfim, para mim é muito. Porque essa ideia, agora com a lei de cotas, né, e com as bancas de identificação que são necessárias e que devem estar, né? Só acho que, na verdade, algumas pessoas, alguns membros de algumas bancas de identificação são despreparados e não têm uma leitura racial, não tem uma leitura teórica por trás, né? E que inclusive confundem o que é branco, o que é pardo, né? Enfim, tem várias ideias. Mas esse termo pardo, né? Enfim, essa ideia de identidade, né? Pardo, que hoje muita gente quer ser negro, né? E para mim ser pardo é um termo também muito caro, porque também é uma reivindicação do movimento negro. Enquanto, olha, o Brasil ele é complexo, ele não tem só pretos e brancos, ele tem uma processo, ele passa por um processo de miscigenação muito forte, né, que a gente falou mais cedo sobre a ideia de democracia racial, que essa política de miscigenação ela perpassa também a política de democracia racial, mas qual é a ideia da miscigenação, né? Por que embranquecer? Por que misturar essas raças? Qual é a ideia que o Estado brasileiro da década de 30 ele vai fazer, né, com isso, né? Então, pensar isso, e na década de 1950, né, mais ou menos, o movimento negro ele não monopoliza, mas ele reivindica esse lugar porque o brasileiro, o negro brasileiro, ele não é só retinto ou não. Né? Ele perpassa outros fenótipos, né? Enfim, ele tem outras características que competem, né, a negritude. Então, hoje tem uma discussão para mim, às vezes, muito rasa, né? De que, meu pai é negro, minha mãe é negra, e, portanto, eu sou parda. Para mim é muito caro dizer esse termo. Não é porque você é uma pessoa misturada e socialmente é vista como pessoa branca que você vai ser uma pessoa parda, entendeu? Tipo, enfim, né? Como identidade, né? Como estatística, né? Como IBGE, por exemplo. Então, para mim, essa ideia de tornar-se negro é uma coisa necessária, né? Porque eu sempre digo que eu só sou o que eu sou porque
a negritude me humanizou, e, portanto, onde eu estou, e, né, enfim, essa consciência que eu tenho, ela é justamente fruto das teorias das mais velhas, né? Como Lélia, como Sueli, como enfim, né? Então, assim, o lugar que a igreja tirou, né? As teóricas negras me abraçaram, né? Então, assim, né? Eu sempre digo isso, esse papel de humanização, esse papel, né, de desespero, esse papel de achar, enfim, né, achar verdades em coisas sobrenaturais, o movimento fez isso comigo, né? Tipo assim, ah, não, tô confusa, vou ler uma Bell Hooks. Ah, não, hoje eu liguei com a minha melhor amiga, vou ler alguma coisa, velho. Elas sempre sabem o que falar para mim, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o movimento negro, a ideia de consciência negra, né, que para além de ser ou nascer como, né, é se reconhecer, né, quem eu sou, como eu sou, que lugar da história eu tenho, né, eu pertenço. Então, eu acho que a partir disso é justamente um ponto principal, né, para a gente, pessoas negras e principalmente para pessoas brancas. Sim, sim. Não, amiga, isso que tu falou foi muito importante, porque também o que a igreja, ela me tirou o movimento negro, ele conseguiu, assim, preencher de uma forma, assim, tão, assim, não conseguia assim nem expressar assim, de uma forma assim tão boa, sabe? Me sinto tão leve. Igual tu falou, tô triste, vou ler Bell Hooks. Tô revoltada, vou ler Lélia Gonzalez. Quero fazer revolução, vou ler Abdias. E tipo, hoje eu tô feliz demais, vou ler tal pessoa. E daí vai preenchendo esses espaços, né? Dando continuidade, eu queria que tu falasse um pouco sobre um dos maiores que é visto como um dos maiores influências do movimento negro na sociedade atual, né? Que é na tua área também, que é a Lei 10.639, que foi uma conquista, né? Queria que tu falasse um pouco sobre essa lei e como isso modifica o ensino, agora que tu tá aí, né? Vai entrar agora como professora aí concursado nessa educação, botando pressão aí para que essa lei seja aplicada de verdade, né? Porque a gente sabe que é uma lei deficiente, que ela não funciona como ela deveria funcionar. A essa deficiência, passa a palavra para ti. Uma boa pergunta, assim, né? Foi tema do meu TCC também, há 3 anos, e foi um achado, assim, o movimento negro também apresentou essa lei, né? Enquanto professora, eu estou vendo que a Natalina também está aqui na live, que é professora, que é mulher negra, que estudou junto comigo. Mas como que a Lei 10.639 de 2003, alterada pela 11.645 de 2008, ela é uma lei, né, que torna obrigatório o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas. E como que o movimento negro, isso fruto do movimento negro, óbvio, né, enfim, tem o teatro experimental do negro, né, com Abdias, com a Ruth Souza, que lá na década de 90, 70, 80, 90, constrói essas narrativas e reivindica essa necessidade curricular, né, essa transformação nas diretrizes. E falar de negritude foi uma das reivindicações, né? E o quanto isso é revolucionador, né? O quanto isso é revolucionador, porque quando você chega num espaço, por exemplo, como o Tocantins, né? Porque, enfim, o que é o Tocantins, né? Quando você sai do Tocantins, a galera vai perguntar o que é o Tocantins, é o quê? Nordeste? Né? É Centro-Oeste? É o quê? Você não sabe nem onde está localizado. E o bico do papagaio, né? Enfim, o interior do estado é muito mais severo essas relações, né? Porque o Tocantins é um estado muito oligárquico ainda. Ele é muito evangélico, né? Então, as escolas, elas se baseiam, se você chega, estão rezando o Pai Nosso, né? A ideia de laicidade não existe. Então, se não existe uma ideia de laicidade, né? Muito menos uma educação antirracista, porque uma coisa, né, está imbricada à outra. Então, se eu não sou laico, né, a Lei 10.000 ela não está sendo efetiva, não é? Então, assim, e aí até provocando os professores que estão aqui na live, né, dizer assim, olha, como é que essa lei, como é que os meus currículos e minha ementa, né, seja ele universitária, seja ele
na educação básica, como é que essas leis elas estão sendo postas. Seu currículo educacional de pedagogia tem autores e autoras negras? Seu currículo, seu plano de aula, né, de matemática tem autores e autoras negras, indígenas? Tem? Ah, não conheço. Beleza, uma coisa é você não conhecer, outra coisa é você negar que não existem, Sim. né? São duas coisas diferentes. Então, assim, o problema do antirracismo, ele é propriamente coletivo, será? Ou ele também pode ser individual? Sim. Né? Eu, enquanto professora, qual é o meu papel enquanto professora? O primeiro que tem uma lei a seguir, né? O Estado já me garante não, já torna obrigatório isso, né? Mas aí o Estado ele erra porque ele não fiscaliza essas questões, né? O Estado ele coloca uma lei, né? Olha, existe essa lei, mas como é que eu garanto a efetividade dessa lei? Né? Há formações continuadas antirracistas para professores das escolas, em todas elas, não em São Paulo apenas, não no Rio, eu falo lá no Amazonas, eu falo aqui do Bico do Papagaio, eu falo nesses lugares que o Tocantins é, se eu não me engano, é o quarto ou sétimo estado mais negro do Brasil. Então, assim, qual é a relação que a educação, ou qual é a responsabilidade dos professores e da escola enquanto instituição tem na efetividade dessa lei, né? Qual é essa ideia? Primeiro você tem que conhecer. Ah, eu não sei como aplicá-la. A minha dificuldade é como que eu aplico essa lei. Primeiro, isso é uma questão individual para mim. Eu, a opinião Emily. Se você não sabe que você é uma pessoa branca, negra, se você não sabe quem você é, se você não sabe minimamente a criticidade da história, você não vai aplicá-la. Não é uma questão do Estado, não é sua. Você enquanto indivíduo. Então, o antirracismo ele perpassa a individualidade. Você precisa, pessoa branca, saber quem você é. Você precisa, pessoa negra, saber quem você é. Né? Se você. Pô, é aquela pergunta básica nossa, né? Você acredita que o racismo existe? Sim, eu acredito. Você é racista? Não, não sou. Então tem uma coisa errada aí, velho. Tem alguma coisa errada. Sim, a conta não bate, né? Individualmente. Como que eu me percebo, né? Como é que eu me percebo nesse lugar? Sei lá, né? No meu escritório, eu CLT, enfim. Como é que, em todos os lugares, por isso que a estrutura, ela é baseada na raça, né? Essa discussão. Porque a raça, ela é uma estrutura de poder. Ela estrutura as outras camadas, né? Enfim. Então, eu acho que a lei, para além, né, tem mais de 20 anos da criação da lei, da inserção da lei nos currículos, né? Enfim, você vai pegar o currículo, os livros didáticos, tem. O que mais tem é construção teórica, bibliográfica, enfim, tem. Essa ideia de que não tem, isso já isso não cola mais, né, professor, professora que está me ouvindo. Não cola mais. Agora, você deve se responsabilizar. Por isso que o movimento negro e a luta racial, ela é muito cara, porque você não, quando você conhece, você não é a pessoa a mesma nunca mais. E é isso mesmo, tipo, você tem que falar sobre racismo de uma forma mais leve. Sua aula tem que ser, não tem que ser só. Gente, eu sou professora de história, eu não quero que os meus alunos saiam felizes da minha aula mesmo, não. Essa é a ideia. Não quero, não quero. E essa não é a ideia. Igual aquela fala da Maíra, né? A Maíra, gente, é sociologia, democracia racial não é para você sair feliz, é para você sair puto. Puto, Entendeu? zangado, querendo quebrar qualquer coisa que vê pela frente. Entendeu? É essa a ideia. Sim, exatamente. Gente, a gente está encaminhando aqui para o fim. Eu vou só fazer a última pergunta aqui para a Emily, e depois a gente vai estar finalizando. Eu queria, amiga, que tu falasse também, né, sobre essa ideia de como o documentário ele contribui para as discussões atuais, né? Tipo, para quem ainda não teve esse contato assim tão forte com o movimento negro, acho que forte nem é a palavra, assim, tão assim mais complexo de estudar autores e tudo mais, e tá buscando aprender um pouco sobre o que é o racismo no Brasil, o que o documentário ele pode contribuir para esse iniciante, né? Porque todo mundo ele precisa iniciar, tipo, algum momento essa ideia, igual você falou, de auto se identificar
para poder depois lutar contra o racismo. Não tem como lutar contra o racismo sem você saber primeiro quem você é. Porque se você, como você estava falando, né? Se você não se compreende no seu lugar, no seu espaço, muitas das vezes atrapalha o movimento ao querer tomar espaços que não é seu. Que tem muito disso, às vezes, eu não me entendo quanto uma pessoa branca, mas socialmente você é branca. Então, tipo assim, você precisa entender como você é visto, porque a Bárbara Carini, uma autora, né, ela já fala, né, que há esses dois tipos. O racismo no Brasil é fenótipo, nos Estados Unidos é genético. Então, né, porque você é filha de pessoas negras, você vai ser visto socialmente como uma pessoa negra. Entendeu? E você é o que você é visto socialmente aqui no Brasil. Se você é visto como branco, você vai receber privilégios de pessoas brancas, não de pessoas negras. Você nunca vai sofrer racismo quanto pessoa negra se você é vista como uma pessoa branca, né? Vou passar para ti, amiga. Sim, é complexo demais. Raça é uma coisa tão complexa que eu fico pensando assim, meu Deus, como foi que eu consegui ter essa chave de virada na minha mente e entender isso, saca? Porque eu não sei, eu não lembro quando foi, né? Então, assim, primeiro que não é do dia para a noite. Sim. Primeiro que você, toda pessoa, algumas pessoas falam assim, não, eu sou uma pessoa branca e eu estou começando agora, não me julgue, né? Eu estou sempre aprendendo, eu me formei numa academia embranquecida, né, com autores brancos, eu fui criada por família branca, tipo, gente, todo negro também, o mundo, né, o Brasil, ele é eurocentrizado, todo mundo passa pelo processo de se descolonizar, né, passa por esse processo para você se formar enquanto sujeito. Então, nós passamos duas vezes. Todo mundo é assim. Não vem com essa ideia de que a minha época foi assim. Não, a minha também. Quem faz isso sou eu e o movimento. Sim. Né? Eu também, inclusive você também é dessa época. Ah, minha época, não, você também faz parte dessa época. Portanto, você também é responsável pela sua mudança. Eu acho muito isso, assim. Não vem com esse papinho, não, né? Mas aí, pensando assim, né? Quando foi que essa virada começou? Não há virada. Tipo, não há isso. Eu sempre falo que foi a partir da minha inserção na universidade pública, que eu defendo muito, inclusive, né? Todo mundo deve ir para a universidade, mas uma universidade que seja transformadora, né? Que tenham currículos, que tenham professores, que tenham diretores negros e negras, que há uma inserção dessa população com outro discurso, com uma outra ideia, né? Porque o mundo ele gira, o mundo ele se transforma. A galera ainda quer explicar o que é o quilombo tocantinense lendo alemão, tipo, qual é a ideia disso, né? Então, assim, Então, meus hobbies. estão muito ainda confusos, né? Estão confusos ainda. Mas os identitários somos nós. Então, assim, eu acho que o começo de tudo é você se exercitar, né? No sentido de, tá, eu falo sempre para os meus alunos isso, né? Os espaços que você consome, né? Eles têm que cor, né? Os amigos que você tem, eles têm que cor, né? A ideia de beleza, de estética, eles têm que cor, né? As pessoas que vocês seguem, que vocês têm como influenciadores, quem são eles? Né? E por que são eles? Então, assim, eu acho que esse exercício diário, né, no nosso dia a dia, individualmente, os espaços que você consome, os espaços que você anda, né, quem te serve, quem você lê, quem você escuta. Enfim, eu acho que esses espaços, esse exercício é um dos exercícios para a gente identificar a existência do racismo. E depois disso, né, que é uma fase, já pensando até no nosso cronograma, e depois disso, entender por que que são assim, né? Por que que eu penso assim, né? Por que eu acho que um cabelo crespo, ele não é um cabelo bonito? Ou ele não é um cabelo limpo, por exemplo, né? Por que que eu chego num espaço, uma hamburgueria, e só tem pessoas brancas consumindo esse espaço? Tipo assim, isso não é dado, né? E aí a Edna Rolandi, ela passa por esse processo, né, uma mulher parda nos Estados Unidos, que é outro contexto social, é outro entendimento racial, mas mesmo assim, né, enfim,
num período e num momento muito violento, que é viver o apartheid, pá, nos Estados Unidos, pá, enfim, isso diretamente, que pessoas brancas tinham bebedouro e pessoas pretas tinham outras. Né? Enfim, isso não é longe, tá, gente? Isso da década de 40, isso da década de 70, isso existe, isso é real. Então, assim, e aí ela fala sobre esse descobrimento, né? Olha, quando foi que que eu me toquei que eu não era uma pessoa branca, né? Tipo assim, tá, eu nunca fui uma mulher negra, mas eu também nunca fui uma pessoa branca como, né? Como algumas pessoas que eu conheço. E foi a partir desse episódio, né, no filme, no documentário, que ela entende que ela pertence a um lugar, né, que é uma pessoa negra, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu estava falando sobre o que mesmo? Identidade, amiga. Sobre identidade, né? Tanto Tá, dentro do e aí movimento. a identidade, essa identidade, depois desse exercício individual, né, que eu acho que pode começar por aí, a gente entender por que essas questões elas são postas. Então, você consome quantas pessoas, quantos teóricos negros? Você lê algum teórico negro? Você lê algum teórico que fale sobre isso? Né? Então, assim, eu acho que todo mundo começou por esse lugar, todo mundo teve que estudar do começo, todo mundo teve pessoas negras, a gente teve que fazer isso, né? E depois a gente entendeu que, olha, então, algumas situações aconteceram na minha vida por uma condição, que é a condição de ser uma pessoa negra, né? Então para além da individualidade, do exercício cotidiano, entender isso teoricamente, né? E aí eu posso até, enfim, né, eu comecei por Djamila, enfim, né? Djamila, grandiosa, apesar de tudo, né? De todas as críticas e tudo mais. Mas a Djamila, aquele livro é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que foi um livro que me marcou muito, né? O processo dela no ônibus, fedendo a química, o cabelo, todo mundo. Enfim, tem todo um processo, né? A Bell Hooks também, que foi um livro que marcou muito a gente estudou no Adinkra, que foi Irmãs de Inhame, então a relação de mães negras, filhas negras, né? Enfim. Por que é muito humanizadora? Porque as mulheres negras, principalmente as mulheres negras, falam muito com a gente, né? Tipo, falam a nossa vida. Elas falam e elas escrevem a nossa vida. Então não tem como não fazer sentido, né? Não fazer sentido. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Há uma necessidade de você sair da sua zona de conforto e estudar pessoas negras, né? Isso, se você não fizer isso, você não vai entender o processo. Eu sinto muito, não vai, não vai. Então, a militância, ela é difícil, ela é árdua, ela precisa de tempo, ela precisa. Quando a galera chama de ativista, né? Ativistas identitários. Mano, para você ser isso, você precisa estudar, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa fazer muitas coisas, não é simples assim, Sim. tá? Então, assim, eu sei o que eu tô falando, porque eu pesquiso isso, eu sou pesquisadora, velho, há muito tempo, eu convivo com essas pessoas, tá ligado? Então não vem querer dar um de. Ai, que você tem que ser menos agressiva quando você for falar sobre isso, tem que ser mais didática. Quem disse que eu quero falar pra você? Às vezes eu nem quero falar pra você. Às vezes eu quero só provocá-lo. Essa é a ideia, né? Exatamente. Teve aqui um comentário aqui do aquele lá, que ele colocou o Fanon, né? Quando tu falou de Djamila Ribeiro, que foi uma leitura também que a gente fez no nosso grupo de leituras, o Adinkra. Realmente, amiga, é exatamente o que você falou, tipo, palavras muito assertivas, né? Eu acho que quando tu começou a entender o movimento, eu acho que eu comecei a entender o movimento e a entrar dentro do movimento através de você, né? Tu me coloca nesse espaço e eu agradeço muito, né? Porque foi um espaço que me salvou e me salva até hoje, muitas das vezes. Me sinto que não estou sozinha, né? Estou sempre em coletivo. Por muitas das vezes, quando a gente não tá dentro do movimento, a gente se sente sozinha, acha que é um problema individual, e quando a gente vê, né, que é um problema coletivo, que não é um problema de hoje, que vem de muito e muito tempo, né? Que há uma estrutura para manter esse racismo acontecendo, a gente realmente fica assim puta, né? E, tipo, nós mulheres negras, a gente sempre somos colocadas nesse lugar como violentas o tempo todo, sendo que, cara, a gente tá de boa ali, só tentando conversar,
ou nem tentando conversar ali na nossa, né? E às vezes pelo timbre da voz, nossa, que você tá violenta, tem que ser mais calma. Mas, mano, eu tô tranquila. Tipo, Eu sou mesmo. nossa, quantas das vezes na academia, tipo, eu já escutei isso, né? Que eu tava violenta. Minha mãe ainda escuta muito isso. Sempre quando ela vai se posicionar, ela tá violenta. E eu falo, mãe, relaxa, calma, que isso é uma forma de tentar deslegitimar o que a senhora tá falando. Porque eles usam dessas artimanhas, né? Da pessoa sempre violenta, da pessoa que não sabe conversar, sempre alterada, para tentar deslegitimar o que a gente está falando ali, para colocar a gente de maluca na situação. Porque isso também é uma forma do colonizador desestruturar o movimento, né? Amiga, agradeço demais tua presença, de você estar novamente contribuindo aqui. Muito obrigada. Passa a palavra para ti, para você estar finalizando, e é isso. Só agradecimentos mesmo. Só a Anne pra fazer eu acordar às 7 horas da manhã no domingo, né? Eu falei pra tu acordar 8 horas da manhã, tu que anda ansiosa demais. Mas assim, é isso, assim, eu aprendo demais com a Anne, assim, a Anne é uma referência muito forte na minha vida. Demais, demais mesmo. E eu acho que, assim como fazendo, né, jus à fala, eu falo que esse movimento negro, né, a universidade, foi a partir da universidade que eu tive essas experiências, né, com o movimento negro, pá, mas não foi a universidade que me formou racialmente, né, foi a rua, foram os coletivos, foram as pessoas negras que me colocaram e tiveram a paciência, né, enfim, isso, assim. Então, perceber isso é muito doido. É dizer assim, a universidade ela salva, mas ela também te adoece. Como muitas vezes adoeceu nós, né? Como muitas vezes adoeceram nós duas. Então, assim, e nós duas e várias pessoas, né? Mas a gente vai estar nesses espaços sempre, ninguém vai dizer, ah, não, não. Meu amigo, quer currículo? A gente tem. Quer Acha currículo? Quer currículo? A gente tem currículo também, para além de tudo, né? Óbvio que vai ter sempre gente deslegitimando, isso é fato, amiga. assim, Mas, mas agradecer também sempre, é uma honra demais contribuir junto com você. Dia 31 é o Adincra, né? Inclusive, tem até que começar a ler. Gente, participem do Adincra e conheçam o Adincra. É o nosso grupo de estudos de mulheres negras do estado de Tocantins, que eu e Anne somos integrantes, uma das. Mas fico muito feliz, amiga, e que esses espaços, esse trabalho incrível que você está fazendo, né? Ontem com o Cássio, ontem com a Bianca, enfim, estava vendo todas, assim, são pessoas maravilhosas. Espero que você tenha muitos proveitos com esse projeto, né? Já já mestra, graças a Deus. e lembrar, né, que você também é uma inspiração para mim, que me espelho muito em ti, uma mestra aí, né, como a gente fala, sempre ensinando, sempre nessa troca de conhecimento que eu acho válido, né? A gente sempre troca muito conhecimento e não tem esse lance de uma tá maior do que a outra, é sempre uma troca assim tão leve, tão doce. Às vezes a gente briga, mas depois a gente se une um pouco, As, continua do as mesmo. hierarquias de saberes deixam para ele mesmo. Só o colonialismo gosta disso. Exatamente. Beijo, gente. Até mais. Obrigada a presença de todos. Sigam a Dincra, beijos. Sigam a Dincra.